parábolas e histórias da Bíblia. Antes de começarmos esta história, vale a pena fazer uma pergunta simples, mas profunda. Quem é o nosso próximo? Ao longo da vida, cruzamos com muitas pessoas. Algumas amamos com facilidade, outras ignoramos. E há aquelas que, mesmo precisando de ajuda, passam despercebidas aos nossos olhos. Talvez por pressa, medo ou indiferença. Foi justamente para provocar esse tipo de reflexão que Jesus contou uma de suas parábolas mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras, a parábola do bom samaritano. Uma história aparentemente simples, ambientada numa estrada comum, mas que revela verdades profundas sobre compaixão, misericórdia e o verdadeiro significado do amor ao próximo. Nesta parábola, Jesus não fala apenas sobre religião, regras ou títulos. Ele fala sobre atitudes, sobre escolhas, sobre o que fazemos quando ninguém está olhando e quando ajudar custa algo de nós. Agora, convido você a ouvir e refletir comigo sobre essa história com o coração aberto. Talvez, ao final dela e depois de todas as explicações e reflexões, a pergunta não seja apenas quem é o meu próximo, mas sim, que tipo de próximo eu tenho sido? A parábola do bom samaritano é uma história que Jesus contou para explicar sobre o amor ao próximo. Amar não é um simples sentimento, mas é, acima de tudo, uma ação que deve ser expressa em atitudes generosas. O bom samaritano era uma pessoa estranha que cuidou de alguém desconhecido, sem esperar receber nada em troca. A história do bom samaritano está registrada em Lucas 10, 30, 37. Ela nos mostra que devemos amar a todos, sem preconceito, agindo da mesma maneira que gostaríamos que tratassem a nós mesmos. O seu significado aponta para o cuidado bondoso que devemos ter para com o outro, mesmo que essa pessoa pertença a um grupo desprezado. Um dia, enquanto Jesus ensinava, um perito na lei o pôs à prova. Os peritos na lei eram estudiosos que conheciam profundamente a lei de Deus, dada a Moisés. Após afirmar que para ter a vida eterna é preciso amar a Deus e amar o próximo, o perito na lei perguntou a Jesus quem era seu próximo. Em resposta, Jesus contou essa história, encontrada em Lucas 10, de 30 a 37. A parábola do bom samaritano. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: "Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar." Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. O significado da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano mostra o que é realmente importante para Deus: o amor verdadeiro. O seu significado aponta para o que deve ser central na vida do cristão: o amor ao Senhor e às pessoas. A parábola do bom samaritano ilustra que
toda pessoa, independentemente de sua origem, etnia, idade ou condição social, é digna de amor e cuidado. A importância de amar ao próximo sem nenhuma limitação está no centro da mensagem que essa história transmite. Então vejam, o sacerdote e o levita eram pessoas que conheciam bem a lei de Deus. Eles trabalhavam no templo e tinham grande responsabilidade religiosa. Mas todo o seu conhecimento e todos os rituais não valiam de nada. Suas ações mostraram que a lei de Deus não estava em seus corações. O Senhor diz: "Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens." Isaías 29:13. Uma prova real de que temos a palavra de Deus nos nossos corações é quando a colocamos em prática, obedecendo o que o Senhor nos ensina, com amor, fidelidade e perseverança. O que realmente significa ser um bom samaritano? Ser um bom samaritano significa agir como um verdadeiro cristão, expressando em atitudes e literalmente na prática o amor que recebemos de Deus. Para sermos próximos, precisamos ter olhos atentos para que assim possamos ver e até entender a necessidade alheia. Tudo isso consiste em ter os ouvidos prontos para ouvir, ter o coração bondoso para sentir a dor do outro e os braços abertos, prontos para acolher, ajudar e com as mãos estendidas fazer exatamente o que Deus espera de nós, que é ajudar ao necessitado. Ter uma atitude semelhante à do bom samaritano significa amar sem reservas. O samaritano poderia ter ficado feliz com o sofrimento daquele homem ferido, porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Mas o samaritano não viu ali um inimigo ou um problema alheio. Ele viu um ser humano que precisava de ajuda. O samaritano não ficou indiferente, ele ajudou. O bom samaritano amou de verdade. Assim, também devemos amar ao próximo, mesmo que isso envolva sair da nossa zona de conforto, com esforço, dispor o tempo, atenção e recursos em prol do bem do outro. Então eu te pergunto, mas e você? Agiria ou age como o bom samaritano? Veja o que diz a palavra. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João 3, 17 e 18. A parábola do bom samaritano nos dias de hoje. A ilustração do bom samaritano continua relevante na atualidade, pois muitos continuam agindo como o sacerdote e o levita da parábola. A falta de empatia e compaixão pelo próximo é visivelmente comum nos nossos tempos. Infelizmente, muitas pessoas são rejeitadas e até hostilizadas pela sua classe social, cor da pele, etnia, opção religiosa, política ou sexual. A verdade é que sem amor, nada do que fazemos tem valor. A gente pode ir à igreja, orar, pregar, cantar, ler a Bíblia, possuir os conhecimentos gerais que adquirimos, até mesmo os talentos e convicções. Todas essas coisas só têm valor quando temos o amor de Deus em nossos corações. E o amor de Deus se reflete na forma como tratamos o nosso próximo. Tal como o bom samaritano, devemos ajudar aos necessitados, sem considerar a condição religiosa, moral ou social. Nessa história, o bom samaritano, sem nome, sem títulos e sem palavras, deu uma lição impactante àquele estudioso da lei que tentava se justificar. Infelizmente, muitos de nós também temos a tendência de agir como meros religiosos, sobretudo fazendo restrições e sem amar como Cristo nos amou. Que o Senhor nos ajude a sermos cristãos genuínos, desenvolvendo a verdadeira religião perante Deus e os homens, amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo, independentemente de quem ele seja, com empatia e compaixão.
Lembre-se que a Bíblia diz que a religião verdadeira é cuidar dos necessitados. Veja o que diz essa passagem. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Nos aprofundando na parábola. Bom samaritano ajuda a família perdida na beira da estrada. Bom samaritano arrecada fundos para o hospital infantil. Mulher salva de casa em chamas por bom samaritano. Quantas vezes você já viu manchetes como essas? Histórias sobre pessoas altruístas e generosas são maravilhosas e inspiradoras. Elas nos tiram da nossa apatia e do cinismo e nos lembram que ainda existe bondade no mundo e pessoas dispostas a ajudar estranhos, mesmo que isso lhes custe caro. Geralmente é assim que entendemos a parábola do bom samaritano. Um estranho compassivo vem em auxílio de alguém. No entanto, há muito mais nessa parábola. Ao contrário da crença popular, um bom samaritano, ou melhor, um samaritano, não é alguém que ajuda outra pessoa em apuros. No contexto bíblico, a ideia de alguém ser samaritano não era nem de longe tão agradável ou inspiradora como se possa pensar. A verdade é que os samaritanos eram vistos como traidores da sua fé e eram odiados pelos judeus. Para você entender, os samaritanos eram uma raça mista, apenas parcialmente israelita. Eles eram vistos como tendo comprometido a fé. Eles adoravam outros deuses e se afastaram da lei. Você pode conferir em 2 Reis 17, 24 a 41. Eles reconheciam apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, conhecidos como Pentateuco. Eles também adoravam em um templo rival construído no Monte Gerazim, em vez do Monte Sião. E a gente pode até se questionar, por que Jesus fez de alguém tão odiado o herói da história? Começamos perguntando por que Jesus contou a parábola em primeiro lugar. Toda a história começa não com a parábola em si, mas vários versículos antes, em Lucas 10, 25, quando um advogado se aproxima de Jesus e quer pô-lo à prova. Ele pergunta a Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe diz para olhar para a lei, e o homem responde que a lei o instrui a amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. Quando Jesus o instrui a seguir esse ensinamento, o advogado responde mais uma vez: E quem é o meu próximo? Lucas 10, 29. A pergunta do advogado implica que ele pensa que existe algo como um não vizinho, em outras palavras, alguém a quem ele não precisa estender misericórdia e compaixão. Tradicionalmente, vizinho se referiria a um judeu, então seu ponto de vista não é tão incomum. Os judeus entendiam seus relacionamentos e responsabilidades de acordo com uma série de círculos concêntricos. Se o judeu estivesse no centro, os círculos em expansão incluiriam primeiro os parentes imediatos, depois os parentes próximos e, por fim, todos os outros judeus. Fundamental para os círculos era determinar quem era digno de ajuda com base no interesse próprio e na origem étnica. As linhas eram traçadas de modo que aqueles dentro recebiam ajuda, enquanto aqueles fora, não. Os judeus viam seus vizinhos como seus companheiros judeus e excluíam estrangeiros e samaritanos. Um judeu do primeiro século teria compreendido e aceitado a pergunta do advogado. Jesus, porém, não aceita essa compreensão limitada ou com restrições. Em vez disso, ele desafia o advogado a reconsiderar quem é o seu próximo. A resposta de Jesus indica que seu ensinamento se refere ao cuidado com todos os que foram criados à imagem de Deus, em vez de classificar as pessoas e encontrar obrigações diferentes para cada categoria. Como resultado, Jesus ensinará ao advogado o significado mais profundo da lei e o que falta em seu coração, respondendo à sua pergunta: quem é o meu próximo? Com a parábola do bom samaritano.
Em contraste com a recusa do sacerdote e do levita em ajudar o homem, o samaritano, aquele que é desprezado e visto como alguém que não honra a lei de Deus, é quem ajuda. Aqueles considerados o exemplo máximo de obediência à lei não o faz. A parábola de Jesus vira o mundo do advogado de cabeça para baixo. Será que ele pode admitir que o samaritano é aquele que é bom? Infelizmente, o advogado parece não querer reconhecer que o samaritano, tão odiado, é quem ajuda desinteressadamente. Observe que, no final, quando Jesus pergunta quem foi o próximo do homem, o advogado sequer consegue dizer o samaritano, mas apenas aquele que teve misericórdia dele. A parábola é muito mais do que uma história sobre fazer o bem a estranhos. Jesus expõe a hipocrisia e o preconceito do advogado. Da mesma forma, a parábola pode expor nossos próprios preconceitos. Quem é o samaritano em sua vida? Quem é aquela pessoa que você quer rejeitar, que você não quer admitir que pode ser um herói e fazer o bem? Se você identificar a pessoa que tem dificuldade em aceitar, você encontrou o seu samaritano e compreendeu a parábola de Jesus. A narrativa da parábola: uma jornada de negligência e compaixão. A parábola começa com um homem viajando de Jerusalém para Jericó. Esta rota era notória por ser perigosa, repleta de desfiladeiros e esconderijos ideais para ladrões. E de fato, o viajante é atacado, despojado de suas vestes, ferido e deixado para morrer à beira do caminho. Essa imagem inicial estabelece um cenário de vulnerabilidade extrema e sofrimento. O primeiro a passar é um sacerdote. Tendo visto o homem ferido, ele passou de largo. Em seguida, um levita, que servia no templo, também vê o homem e passou de largo. A omissão desses dois personagens é significativa. Eles representavam a liderança religiosa da época, aqueles que deveriam ser os mais zelosos em seguir a lei e em demonstrar compaixão. Sua passagem sem oferecer ajuda é um choque poderoso, apontando para a hipocrisia e a falha em viver a própria lei que proclamavam. A expectativa natural seria que, após o sacerdote e o levita, alguém com um coração mais compassivo aparecesse. Mas o que acontece em seguida é ainda mais surpreendente. Chega um samaritano. Os samaritanos eram um grupo étnico e religioso que os judeus desprezavam profundamente. Havia uma animosidade histórica e religiosa entre os dois povos, marcada por séculos de rejeição e intolerância. Para um judeu, ouvir que um samaritano seria o herói de uma parábola, isso era, no mínimo, escandaloso. E é esse samaritano, o inimigo cultural e religioso, que demonstra a verdadeira compaixão. Ao ver o homem ferido, ele sente piedade. Essa piedade não é apenas um sentimento passageiro, ela se traduz em ação. Ele se aproxima do ferido, liga suas feridas com óleo e vinho, tratamentos médicos básicos da época, o coloca em sua própria montaria, leva-o para uma hospedaria e cuida dele. Na manhã seguinte, ele entrega dinheiro ao hospedeiro e se compromete a cobrir quaisquer despesas adicionais que o ferido possa ter. Análise profunda, desconstruindo preconceitos e redefinindo o amor. A escolha do samaritano como o herói da história é o ponto fulcral da parábola. Jesus não apenas responde à pergunta do perito, mas a expande e a desafia. A questão "quem é o meu próximo?" é substituída pela pergunta implícita: quem se comporta como próximo? O sacerdote e o levita representam a religiosidade formal, a obediência externa à lei, que, contudo, falha em sua essência quando confrontada com a necessidade humana. Eles tinham as desculpas, o ritual, a pureza, o tempo. Talvez estivessem indo para o templo ou voltando dele, e o contato com um corpo ferido poderia impedi-los de cumprir seus deveres sagrados.
ou talvez o medo de serem atacados também pelos ladrões, caso se detivessem, os fizesse evitar o perigo. Independentemente das razões, sua inação é condenável. O samaritano, por outro lado, transcende barreiras. Ele não pergunta a origem da vítima, sua filiação religiosa ou étnica. A única coisa que ele vê é um ser humano necessitado. Sua compaixão é prática e sacrificial. Ele não apenas sente pena, ele se envolve, arrisca seu tempo, seus recursos e sua reputação. Ele se torna, de fato, o próximo daquele homem. Jesus, ao finalizar a parábola, volta-se para o perito e pergunta: qual destes três pensas que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta é inegável: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus então conclui com um imperativo: vai e faze da mesma maneira. Essa é a aplicação direta da parábola. O amor ao próximo não é uma questão de proximidade geográfica ou de afinidade, mas de ação e compaixão. O significado teológico e ético. A parábola do bom samaritano é um pilar da ética cristã. Ela ensina que o amor a Deus, corretamente compreendido, manifesta-se inseparavelmente no amor ao próximo. Amar ao próximo não é um ato de caridade opcional, mas uma exigência intrínseca da fé. Quebrando barreiras de identidade. Jesus desafiou frontalmente as divisões sociais e religiosas de sua época. Os samaritanos eram considerados hereges e impuros pelos judeus. A ideia de que um deles pudesse ser um exemplo de virtude era subversiva. Ao usar um samaritano, Jesus estava demolindo muros de preconceito e ensinando que a verdadeira fraternidade humana se estende para além de nossas tribos, nações e credos. Compaixão em ação. O cerne da parábola é a ação. A compaixão, para Jesus, não é um sentimento passivo, mas um impulso que leva à ação concreta para aliviar o sofrimento alheio. O samaritano não fez um sermão, não ofereceu palavras vazias. Ele se dedicou a cuidar do homem ferido, utilizando os meios disponíveis para restaurar sua vida. Amor incondicional. O amor ao próximo, como ensinado aqui, é incondicional. O samaritano não investigou quem era o homem, se ele era digno ou não de ajuda. Ele agiu porque viu uma necessidade. Isso contrasta com a abordagem seletiva e baseada em mérito que muitas vezes praticamos. O chamado à imitação. A conclusão vai e faze da mesma maneira é um chamado direto para que cada ouvinte, e nós hoje, internalize essa lição e aplique em suas vidas. Não é apenas uma história inspiradora, mas um modelo de comportamento a ser imitado. Implicações práticas e relevância contemporânea. A parábola do bom samaritano não é uma relíquia do passado. Ela é incrivelmente relevante para os desafios que enfrentamos hoje. Nossas rotas de Jerusalém para Jericó. Cada um de nós tem suas próprias rotas de Jerusalém para Jericó. Os caminhos da vida, as rotinas diárias, as jornadas que fazemos. No nosso caminho, encontramos pessoas feridas, necessitadas, esquecidas. São os pobres, os doentes, os marginalizados, os que sofrem violência, aqueles que são vítimas de preconceito. Quem são o sacerdote e o levita em nossas vidas? Quantas vezes, como o sacerdote e o levita, nós passamos de largo? Talvez estejamos muito ocupados com nossos próprios afazeres, preocupados com nossa imagem ou com as consequências de nos envolvermos. Podemos ter desculpas para não ajudar. Não tenho tempo, não é minha responsabilidade, alguém mais vai fazer. E quem são os samaritanos em nosso tempo?
São aqueles que, apesar das diferenças culturais, étnicas ou sociais, estendem a mão para ajudar. São os voluntários, os que doam o seu tempo e recursos, os que defendem os oprimidos, os que praticam a empatia genuína. Desafios e oportunidades. Vivemos em um mundo fragmentado, onde as divisões podem ser tão ou mais profundas do que na época de Jesus. O individualismo, a busca por sucesso a qualquer custo e o medo do outro podem nos cegar para o sofrimento ao nosso redor. A parábola nos desafia a questionar nossos próprios preconceitos e a expandir nosso círculo de compaixão. Exemplo prático: um motorista vê um carro parado na beira da estrada com um pneu furado. A decisão de parar e ajudar, mesmo correndo o risco de atrasar ou de não saber trocar o pneu, é um eco da ação do samaritano. Outro exemplo prático: uma pessoa vê um colega de trabalho passando por dificuldades financeiras e decide oferecer ajuda discreta, sem julgamento ou alarde. Exemplo prático: uma comunidade se une para apoiar uma família que perdeu tudo em um incêndio, demonstrando que o cuidado vai além dos laços de parentesco. Erros comuns na interpretação e aplicação. É importante evitar armadilhas ao interpretar e aplicar a parábola. Focar apenas no samaritano. A parábola não é apenas sobre o samaritano, mas sobre a ação de compaixão em si e como ela pode vir de onde menos esperamos. Justificar a inação. Usar a parábola para dizer que não temos que nos preocupar, pois outros farão. É distorcer completamente a mensagem. Criar novas divisões. Interpretá-la como um endosso a um grupo específico em detrimento de outro do que Jesus ensinou. Confundir compaixão com caridade superficial. A ação do samaritano foi profunda, envolvendo cuidado direto e sacrifício pessoal. Curiosidades e perspectivas históricas. A rota de Jerusalém a Jericó era conhecida por ser especialmente perigosa. A diferença de altitude entre as duas cidades é significativa, com Jerusalém a cerca de 760 metros acima do nível do mar e Jericó a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. Essa descida íngreme, com muitos recantos e cavernas, criava um ambiente propício para emboscadas. Historiadores mencionam que a rota era popular entre ladrões. A hostilidade entre judeus e samaritanos remonta a séculos antes de Jesus. Quando o reino de Israel foi dividido, os samaritanos se estabeleceram na região central e desenvolveram uma versão própria da Torá, centrada no Monte Gerizim, em oposição a Jerusalém. Essa diferença religiosa e cultural gerou um profundo desprezo mútuo. Perguntas frequentes. O que a parábola ensina sobre a vida eterna? A parábola ensina que a vida eterna é vivida aqui e agora, através da prática do amor a Deus e ao próximo. A resposta de Jesus ao perito sobre herdar a vida eterna é respondida com um chamado à ação que demonstra esse amor. Por que Jesus escolheu um samaritano? Jesus escolheu um samaritano para chocar seus ouvintes, desconstruir preconceitos enraizados e demonstrar que a verdadeira compaixão transcende barreiras étnicas, religiosas e sociais. Ele queria mostrar que o amor ao próximo não conhece limites. Como podemos aplicar a parábola hoje? Podemos aplicá-la observando as necessidades ao nosso redor, superando nossos preconceitos, oferecendo ajuda prática e sacrificial, mesmo que isso implique algum custo pessoal ou risco. Significa agir com empatia e misericórdia em todas as nossas interações. Qual a relação entre amar a Deus e amar ao próximo na parábola? A parábola sugere que esses dois mandamentos são inseparáveis. A demonstração de amor ao próximo é a prova viva e prática do amor a Deus. Amar o próximo é, em essência, obedecer a Deus e viver o seu amor. Conclusão: um convite à transformação.
A parábola do bom samaritano é mais do que uma história. É um espelho que reflete nossas próprias atitudes e um chamado à transformação. Ela desafia a ir além da superfície, a questionar nossos valores e a redefinir quem consideramos próximo. O amor ao próximo, como exemplificado pelo samaritano, é ativo, sacrificial e desprovido de preconceitos. Que possamos, em nossa jornada diária, não ser como o sacerdote e o levita, que passam de largo diante do sofrimento, mas sim como o samaritano, que sente compaixão e age para aliviar a dor e restaurar a vida. Que nossas ações falem mais alto que nossas palavras e que, ao sermos questionados sobre quem é o nosso próximo, possamos apontar para nossas próprias vidas como prova do amor que nos foi ensinado. Compartilhe suas reflexões sobre esta parábola nos comentários abaixo. Como você tem aplicado o princípio do bom samaritano em sua vida? Se esta mensagem ressoou com você, considere compartilhar com amigos e familiares para que mais pessoas sejam inspiradas a viver um amor mais prático e compassivo. Quero lhe agradecer do fundo do coração por ter ficado até o fim do vídeo. E espero em Deus que de alguma forma essa parábola e seus ensinamentos tenham edificado em seu coração a verdadeira mensagem de Deus para a sua vida. Te convido a acompanhar a toda essa série As Parábolas de Jesus e, mais que isso, peço que se inscreva nesse canal Parábolas e Histórias da Bíblia, pois nosso único propósito é te tornar ainda melhor como ser humano e filho de Deus que você é, independente de credo ou religião. Que Deus continue lhe abençoando. E já te aguardo na próxima parábola, a parábola da ovelha perdida. Fica com Deus e até já! Parábolas e histórias da Bíblia.